tipo de assunto, vou dizer que eu sou um inventor. Eu sou um cliente do INPI, tenho uns 20 pedidos de patente depositados no INPI, e é uma área que eu acompanho com bastante frequência, então tenho bastante o que falar sobre o assunto, né? Desde faz 4 anos eu ponho patentes no INPI, vi uma evolução, quer dizer, eu me lembro que quando eu começava a fazer patentes, eu tinha que ir pessoalmente com 4 folhas de papel, de tudo, qualquer coisa, tinha que ser 4 cópias exatamente iguais, que tinham que ser impressas naquela região. Era uma trabalheira monumental fazer qualquer patente. Eu vi esse negócio de reduzir a 2 cópias, o que ajudou enormemente o trabalho de um inventor. E eu tenho acompanhado, e eu acompanhei os problemas, tipo, eu conversei com outros inventores, eu tenho visitado reuniões de inventores, e tipo, existe um sentimento geral entre os inventores que fazer patente não necessariamente vai dar resultado. Eu não sei se você tem discutido com um inventor em geral, mas é uma visão que, se eu vou fazer uma patente, tem muito inventor que acredita que se fizer a patente, a patente vai ser roubada por alguma empresa. Ou então, se ele tentar negociar a patente com uma empresa grande, a empresa grande vai pegar a patente de alguma forma, vai pegar aquela informação e vai mudar, manipular, de forma a não ter o direito de propriedade intelectual dele. Ou seja, existe muita falta de informação, acho, na sociedade brasileira sobre os direitos de propriedade intelectual. E eu acho que o INPI, o próprio governo, o Ministério de Ciência e Tecnologia, deveria dar mais informação para as pessoas com respeito a isso, a importância da propriedade intelectual. Eu sei que existe o Brasil, um dos países... E o clube pode veicular, se for do seu interesse. Sim. O Brasil, como um todo, ele tem esse interesse enorme de aumentar a quantidade de propriedade intelectual, patentes sendo desenvolvidas. Nós somos um país que faz muito artigo científico, publica muito, mas patenteia pouco. Se você for na universidade, você vê que a grande maioria dos universitários ainda tem uma visão muito acadêmica e voltada à publicação de artigos científicos. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade ainda, todos os meus orientadores só focavam artigo científico. E um belo dia eu conheci uma pessoa que publicou tanto artigo científico que quando quis fazer a patente já não valia mais nada, porque já era domínio público. E ele falando assim, lá fora, depois de apanhar muito nessa questão, ele falou assim, ele aprendeu que lá fora o cientista tem uma ideia, faz a patente, depois pesquisa, depois publica. Aqui a gente tem uma ideia, publica, e depois vai fazer a patente e descobre que não serve. Então, tipo, é uma coisa que deveria ser mais, inclusive, divulgada para os meios acadêmicos, que a patente é um diferencial competitivo para uma empresa, enquanto um artigo científico é uma coisa interessante para todo o meio científico, todo o meio acadêmico. Então, tipo, deveria ser pensado em patente primeiro. Então, eu já vi que tocou o sinalzinho, tenho ainda algum tempo para falar? Se eu tiver, eu gostaria de dizer que eu, como chefe da divisão de Ciência e Tecnologia, o assunto do INPI é um assunto que eu gostaria de discutir, eu quero botar em pauta na divisão. O que a gente puder fazer e discutir sugestões para tornar mais ágil o processo de geração de patentes no Brasil, eu teria muito interesse de poder participar e ajudar e propor soluções e ver o que a gente pode trabalhar juntos para tornar o Brasil um país mais competitivo na área de propriedade intelectual. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro. Seja bem-vindo aí à casa. Tem algum comentário? Tenho 2 pequenos comentários, né? Santos Dumont não patenteou o avião, né? E os irmãos lá americanos patentearam. Né? Quem inventou primeiro? Né? A dúvida paira até hoje. Mas é um pouco da tradição brasileira, né? Ter um grande avanço e aquela coisa, a bonomia, né? Do brasileiro. E o segundo comentário, o presidente Dilma na CNI, menos de um ano atrás, dizia justamente isso: precisamos mais patentes e menos papers, né? Que é um pouco a ideia da transformação, apropriar o conhecimento também para alavancar mais conhecimento. Isso não é pecado nenhum, isso faz parte da lógica de qualquer país desenvolvido,
Vejam o caso da Coreia, para citar o mais próximo da gente. Obrigado. Conselheiro Tourinho, em seguida, conselheiro Fernando Siqueira. Em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar pela apresentação do INPI. Eu queria não fazer pergunta, eu queria dar sugestões, né? Que eu acho que é importante, né? Eu acho que o INPI tem um papel extremamente importante para o país. Eu acho que precisa que haja um convênio, como sugestão, entre o INPI e todas as universidades brasileiras, uma carta, uma divulgação do papel do INPI, o que faz o INPI, palestra nessas universidades todas, né? Particular, no centro de pesquisas, né? Mostrando a objetividade de uma invenção, o porquê da patente, né? Inclusive despertar no jovem que está trabalhando em pesquisa, no conhecimento, né? O interesse na parte do desenvolvimento, do trabalhar na área de patente, né? Que em vários países do mundo é extremamente, digamos assim, até muito bem remunerados, né? E que há um desconhecimento muito grande por parte de nós brasileiros do papel do INPI, de todas essas coisas, né? Parabenizar também pelo grande desafio do querer mudar, né, a história do INPI, né? Que é um instituto para muita gente esquecido, né? Uma coisa meio como museu, né? O papel importante do edifício à noite, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que isso vai dar uma visibilidade muito grande, uma visibilidade para o povo do que é o INPI, do seu papel, da sua história, da sua necessidade. E dizer também que nesses novos contratos que o Brasil está fazendo, no qual a transferência tecnológica ela é extremamente importante e faz parte desses contratos, né? De que essa tecnologia seja transferida, né? Eu acho que, eu não sei como é que o INPI, eu sei que existe documento que a gente assina com o INPI, etc. Tal, esse acompanhamento dessa transferência tecnológica, né? Se realmente ela digamos assim, não se cumpre somente papel, se ela é realmente acompanhada de fato daquilo que está realmente objeto da transferência tecnológica. E dizer que, através aqui do clube, eu faço parte do conselho e do diretor na parte de divulgação. Acho que essa divulgação de patentes, senhor presidente, ela deveria constar no site do Clube de Engenharia, porque nós somos engenheiros, apoiamos o desenvolvimento tecnológico do país, e é muito importante que todos tenham acesso. Eu queria propor ao senhor e aos colegas conselheiros que, através do site do Clube de Engenharia, nós pudéssemos disponibilizar essa informação extremamente importante para o engenheiro, para o jovem. São essas as minhas considerações. Muito obrigado, conselheiro. Concordo em gênero, número e grau. Conselheiro Fernando Siqueira, e encerramos com o conselheiro Ibá. Eu agradeço aos conselheiros que sejam concisos e objetivos, que nós temos a pauta ainda grande e assuntos de urgência. Boa noite, conselheiros e conselheiras, senhores da mesa. Queria parabenizar o senhor pela sua exposição, mas eu queria fazer uma colocação, aproveitando ali o que o diretor Guilherme Estrela puxou o assunto, né, da empresa nacional. Na década de 70, quando o presidente Geisel fez um decreto permitindo que a Petrobras importasse equipamentos com preço até 100% do mercado internacional, isso gerou, com a transferência de tecnologia que a Petrobras obtinha, gerava ou criava para o mercado fabril nacional, a criação de 5.000 empresas competindo com o mercado internacional no estado da arte. E 3.000 prestadoras de serviço de projeto, inspeção e manutenção. Veio o governo Collor e acabou com essa vantagem que o Geisel tinha dado. Veio o governo Fernando Henrique, criou um decreto 3161, o Repetro, que isentou as empresas estrangeiras de imposto de importação e não isentou as nacionais. Com isso, as 5.000 fabricantes nacionais que geravam tecnologia e, portanto, poderiam absorver tecnologia internacional, absorver tecnologia que a Petrobras passava. Essas empresas foram dizimadas e adquiridas, em sua grande parte, pela GE.
Então, hoje, quando se fala em conteúdo nacional, não quer dizer que seja empresa nacional. E o governo Fernando Henrique também eliminou a diferença entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro. Com isso, se escancarou o mercado nacional, o subsolo. Então, hoje eu não vejo saída para o Brasil se não criar uma nova reserva de mercado para que a empresa genuinamente nacional tenha condições de competir e fazer com que tenha um desenvolvimento sustentado no Brasil, como tem o México, como tem a Coreia, como tem a Alemanha, como tem o Japão, porque tem as suas empresas nacionais gerando tecnologia nacional. Nós aqui não temos mais isso. Foram desnacionalizadas 2.700 empresas no governo Fernando Henrique, e já temos 1.700 desnacionalizadas no governo do PT, e assim nós estamos sem empresa genuinamente nacional. E aí, acho que a NPI, para ter o seu planejamento que o senhor expôs aí, a sua ideia de absorção de tecnologia, tem que brigar no governo por uma política industrial que contemple a empresa genuinamente nacional. O que o senhor acha disso? Muito obrigado. É difícil ir contra uma disposição constitucional, né? Eu sou do tempo da diferença entre a origem do capital, que foi objeto de uma modificação constitucional. Hoje não temos mais a possibilidade de discriminar o capital nacional e o capital estrangeiro. E pela prática também diplomática, faz parte de qualquer princípio, de qualquer acordo internacional, a não discriminação, né? E aí nos coloca num campo jurídico bastante complicado, qualquer medida discriminatória em favor de um ou a favor de outro. Também não pode discriminar em favor do estrangeiro, né? Enfim, nesse campo jurídico a gente tem que se mover. Infelizmente, dura lex sed lex. Tem uma outra coisa que eu acho até talvez mais questionável, Lei Candir. Lei Candir. A gente exporta matéria-prima e não cobra imposto. Qualquer país faz o contrário. A escalada tarifária ou ou invertida, né, no caso das exportações, é sempre para valorizar a permanência do bem primário em casa e a exportação a custos mais baixos do bem elaborado, né? Mas a nossa Lei Candir isenta o bem primário, o capítulo 1 a 24 da NCM, da incidência de impostos. Então, são coisas do Brasil, né? Fazer um comentário sobre a intervenção anterior. Universidades, importantíssimo. Agora a gente tem que sair só do direito, não é só ter direito de propriedade intelectual na faculdade de Direito. A gente tem que ter propriedade intelectual na engenharia, na arquitetura, no desenho industrial, em todas as áreas técnicas também, farmacêutica, biotecnologia, biologia, porque o desconhecimento é generalizado. Obrigado. Vamos passar então, eu cometi um erro, omiti a inscrição do nosso conselheiro Rockefeller. Então, Rockefeller e em seguida conselheiro Ibá. Boa noite a todos. Agradecer ao presidente da NPI por ter aceito o nosso convite para participar aqui da nossa sessão. Na questão que nós temos aqui, fazer uma sugestão para o presidente Bogossian de montar um GT para apresentar algumas sugestões de extramuros, ou seja, de fora do NPI, o que é que nós poderíamos sugerir para atacar o backlog. Porque as tentativas feitas de dentro para fora não atingiram o objetivo. Pode ser que de fora para dentro dê algum resultado. Então, seria uma sugestão para a plenária, para que se a gente fizesse um GT de fazer uns itens que seriam interessantes para atacar o backlog do NPI. E outra questão dessa relação do que é a engenharia, eu sou membro consultor da CAPES, na área de materiais, estava lá na Trienal 2013, na avaliação de materiais, e foi pela primeira vez que conseguimos emplacar lá patente valendo algum pontinho a mais do que o tal do artigo. Infelizmente só foi para a área de mestrado profissional. Tentamos expandir para a área do mestrado científico, não conseguimos,
E por isso aí vem o pedido ao presidente para interagir com o nosso presidente da CAPES para que pressione, porque se der bolsa, igual foi feito até hoje, só para quem fizer artigo, nunca vamos conseguir fazer depósito de patente. Só ganha bolsa da CAPES quem faz 15, 12 artigos aí na média de 2 a 3 anos. Patente não conta. É dinheiro no bolso dos nossos pesquisadores, dos nossos professores. Vamos tentar equilibrar isso. Obrigado. E aí eu acrescento e pergunto aos conselheiros e ao presidente, e um convênio de cooperação, Clube de Engenharia e INPI? Quem sabe o INPI podia nos ofertar uma minuta desse convênio, ou nós ofertaríamos ao INPI e traria aqui ao Conselho Diretor para ser estudado. Com a palavra, senhor presidente. Eu tenho uma opinião sobre convênios e memorandos de entendimento. O INPI tem um sem número de convênios e memorandos, né? E ele sempre parte de primeiro assinar o convênio e depois pensar nas atividades. Eu acho que deve ser o contrário. Primeiro tem que dialogar, tem que ter atividade concreta, tem que ter massa crítica e, havendo massa crítica, assinar um convênio. Eu sou pela via contrária, né? Inclusive com governos estrangeiros. A ministra de Angola esteve visitando, da Indústria e Comércio, esteve visitando o INPI e ela de cara propõe, vamos assinar um convênio. Eu digo, não, primeiro vamos dialogar, cooperar, fazer. Depois que a gente estiver fazendo, a gente assina algo. Porque senão fica aquele convênio engavetado na prateleira que não serve para muita coisa. Então, antes fazer e depois formalizar. Eu sou da via contrária. Mas com toda a disposição de fazer, né? Toda a disposição de fazer. Isso não é desculpa para não fazer. Aliás, é ao contrário, é para que haja algo concreto de verdade. Conselheiro Ibar, então, para encerrar, que já estamos fora da hora. Eu achei interessante a ideia do grupo de trabalho, porque eu participei do grupo de trabalho do CONFEA, sobre a questão do desenvolvimento sustentável. E foi exatamente assim, nós participamos, formulamos ideias e tal, tivemos um entendimento com o Ministério do Meio Ambiente e depois foi feito um termo de cooperação técnica. Eu achei interessante a ideia de fazer um grupo de trabalho. A minha intervenção é em relação, eu sou, como disse agora, né, da área de desenvolvimento sustentável. E existe, né, muita notícia a respeito da captação da nossa tecnologia, do nosso conhecimento indígena, principalmente da Amazônia, né, tanto para a área farmacêutica como para a área de alimentos.